A gente está falando bastante das fundações profundas e hoje a gente vai finalizar praticamente as estacas cravadas, né, que a gente falou das estacas de concreto, de madeira primeiro, falamos sobre as estacas pré-moldadas de concreto, e hoje vamos falar sobre as estacas metálicas, tá certo? As estacas e alguns tipos de chapas de contenção, também que é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho para vocês conseguirem entender também o que é isso e que pode ser feito uma outra contenção sem ser feita com a cortina de estacas, que a gente viu lá nas estacas pré-moldadas. Tá ok? A aula já está disponibilizada também lá no Moodle para vocês, certo? E... Bom, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Aí, povo, acabou chegando tudo agora. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode abrir o microfone na hora de perguntar, só para, como a gente fica na tela de apresentação aqui, eu não estou vendo vocês e não estou vendo as mensagens. Todo mundo, acredito que todo mundo está vendo aí. Tá? Como estava falando, a gente vai começar a falar das estacas metálicas. Tudo é devidamente igual, como a gente falou, das outras estacas, dos outros dois tipos de estacas que a gente já comentou. São fundações profundas, tá? Trabalha com sistema de cravação, recebe a carga de toda a estrutura também e distribui isso no solo. Tá? Todas são dimensionadas também, de uma forma que não aconteça de simplesmente chegar na obra, tem um pedaço de tubo, um pedaço de metal qualquer lá, e começa a ser feita essa cravação no solo à vontade. Também não, mesmo sendo as estruturas, essas estacas metálicas, elas precisam de um cálculo de fundação, toda certinha. A gente vai ver para frente que tem bastante nomenclaturas diferentes das estacas metálicas. Normalmente elas são constituídas por perfis laminados, né, perfis soldados, simples ou múltiplos. Eles podem ter as emendas que a gente fala. Por ser perfil metálico, a gente sabe que o metal, ele acaba, pela própria natureza dele, acaba sofrendo uma corrosão, né, ele acaba enferrujando. Então isso pode ser feito um tratamento, dependendo da estrutura que você tiver também para fazer essa cravação da estaca metálica. Às vezes paredes bem grossas das estruturas, trilhos, alguma coisa assim, ele vai sofrer um desgaste natural. Mas se você tiver algum outro tipo de tubo, alguma coisa assim, você tem que fazer um tratamento nessa parte, nessa estrutura metálica que você está fazendo a cravação das estacas para ela não sofrer a degradação com o tempo aí natural. Como a gente falou nas outras situações, ela pode ser emendada, pode sofrer emendas, tá? E acaba sendo uma das estruturas que tem a emenda mais segura, digamos assim. Tá? Por que ela é mais segura? A gente viu lá que na metálica era colocado chapas metálicas com parafuso travado, na estaca de concreto a gente tinha anéis metálicos e eram soldados. Na estaca metálica acaba acontecendo o quê? Já é metal. Tá? Então você pode simplesmente chegar e soldar uma peça na outra. Você pode ainda fazer um reforço com essas chapas laterais que a gente vai ver também. Tá? Mas ela acaba sendo uma situação mais prática do que acontece nas outras. Você não precisa sofrer um preparo tão grande para fazer a emenda como aconteceu nas outras. Da mesma forma, ele precisa ter esse preparo dessa emenda, ele tem que ter resistência, tanto à cravação quanto aos esforços, depois que a gente vai ter com decorrente da estrutura que vai ter lá em cima. Com relação aos tipos que a gente tem, a gente trabalha geralmente, trabalhado com trilhos, tá? Trilho de trem mesmo, normal, com umas especificações que ele tem, no final que eu vou falar para vocês, ou perfis metálicos, tá? Pode ser perfil quadrado, perfil redondo, tá? Uma das seguranças que a gente tem com a questão da estaca metálica, você não corre o risco de ela quebrar quando você está fazendo a cravação, né? Porque é um elemento bem rígido, né? Não é uma estrutura fina que você pega e possa acontecer curvatura.
Se pegar um trilho, na hora que você está cravando, isso não sofre curvatura nenhuma, né? Então, você não corre o risco dessa quebrar, como pode vir a acontecer com uma estrutura de concreto e uma estrutura de madeira, tá? Problema que pode acontecer, pode até acontecer nas outras também, mas na metálica, por ela ser mais rígida, mais solidificada do que as outras, quando você está fazendo a cravação nela, você fez a análise do solo e você acabar pegando uma camada muito grande, muito espessa, digamos assim, de argila mole. Tá? O que vai acontecer? Se você está colocando essa estaca na parte da argila, você tem sempre isso bem sólido, ela acaba não perdendo aquele eixo que eu já falei para vocês nos outros casos. No caso da metálica, se ela acabar acontecendo de pegar uma camada muito espessa dessa argila mole, pode acontecer o chamado drapejamento. O que é isso? Ela pode estar fazendo isso aqui, você pode sofrer uma certa inclinação e ele vai acabar sendo cravado com ela inclinada, tá? Você acaba perdendo o prumo dela. É como acontece nas outras também, tá? Mas na estaca metálica, a argila mole pode ser um grande problema na hora de fazer isso. Não que ela não possa ser colocada, você tem que acabar tomando um certo cuidado na hora de fazer isso, tá? Você tem que estar fazendo as conferências, estar acompanhando essa cravação para você poder não correr o risco dela acabar perdendo o eixo dela. Dessa parte que a gente fala de haver esse drapejamento aí, você só vai acontecer quando você está fazendo algumas outras estacas, tá? Você não vai chegar a cravar uma estaca, aconteceu essa, acabou acontecendo um drapejamento. Quando em projeto não tem como quantificar isso. Tem como no projeto falar assim, essa aqui vai acontecer isso, essa isso. Até porque quando é feito a análise do solo, você não faz análise do solo em cada ponto que você vai ter uma estaca. Mas como a gente viu, ela é feita lá de acordo com a metragem quadrada que você tem, que vai ser edificação, ou análise do solo pelo tamanho do terreno que você tem. Então você não faz cada um dessas análises em cada ponto. Então você não consegue prever se isso vai acontecer ou não. À medida que você vai fazendo a colocação dessas estacas, que você pode vir a notar que isso pode estar acontecendo, tá? Se isso vier acontecendo, você tem que tentar fazer um apoio para essa estaca, para ela não perder, tá conferindo o tempo todo para você não perder o eixo, tá? Bom, o equipamento que a gente trabalha a cravação dessas estacas metálicas também é o elemento de percussão, tá? Ou o bate-estaca, certo? Que é o mesmo que a gente já viu nas outras situações, tá? É a mesma situação. Você tem uma torre, vai ter uma base, tem o equipamento, e ele vai soltando aquele peso e você vai cravando isso no solo. Esse equipamento ele é dimensionado também de acordo com a estrutura que você vai estar colocando. Você não pode sobrecarregar as estacas na hora que você está fazendo essa cravação, nem um peso muito grande, nem um peso que não vai acabar não fazendo essa cravação, tá? Ela tem uma resistência de ponta bem grande, é metal puro, não é uma ponteira que está sendo colocada lá para acabar rompendo o solo, tá? Ele é uma peça só e está sendo cravada ali, a resistência dele é uma resistência de ponta bem grande, tá? Então, a hora que você está fazendo essa cravação, você vai sentir, a hora que você chegou naquele ponto que você não precisa mais, que você começa a tirar a nega dela, que é aquele ponto que está descendo em 10 batidas, quantidade que ele está descendo, que ele já alcançou a profundidade pré-dimensionada no projeto. Ali você para, então, ela tem uma resistência bem grande de ponta para fazer isso, tá? Uma das principais vantagens que a gente tem como acabei de falar agora, ela tem grande resistência na cravação, então pode pensar que você pode fazer essa cravação qualquer tipo de solo, tá? Ela é diferente das outras, que você tem algumas limitações,
por ser esse elemento e ter uma grande resistência de ponta, acaba não tendo uma vibração tão grande, tem uma capacidade de carga, de resistência bastante grande com relação às outras. É bastante utilizado em contenções, tá? E existe uma situação que eu quero falar para vocês, que eu acabei colocando nas aulas agora, não falava muito sobre isso, mas é a questão dos perfis pranchados, tá? Ou as estacas em prancha, tá? Que você acaba fazendo subsolos, barragens, serve bastante como contenção, tá? Que é a estaca prancha. Aqui a gente pode ver um exemplo aqui, ó, que ela é colocada mesmo como se fosse um muro de contenção, tá? Ela não vai servir para você fazer só aquela divisão que você tem como um muro, digamos assim, residencial. Não, aqui ele vai servir como contenção, tá? Então existe a chamada estaca prancha. Vamos falar um pouquinho sobre essas estacas pranchas aí. Tá? Como eu acabei de falar, são estruturas de contenção, que são esses perfis metálicos, podemos falar assim, essas chapas metálicas, que são cravados e eles têm um macho e fêmea, que ele acaba acontecendo entre um e outro, que ele acaba dando um acabamento, tá? São cravados pelo mesmo tipo de mecanismo que as outras situações, pode ser ou com bate-estaca ou por um elemento hidráulico, tá? Nessas situações. A contenção, e o que é interessante, que eles podem ser situações, estruturas provisórias. Tá? Para você fazer, você precisa fazer, um exemplo, algum corte no terreno, que você vai fazer algum trabalho, isso aqui depois vai ficar ali, mas você precisava abrir uma tubulação, digamos assim, que você tenha incidência de água nos laterais, alguma coisa, você pode fazer a colocação dessas estacas prancha, tá? Essas pranchas metálicas nas laterais, você faz o que tem que ser feito, quando você acabou isolando a parte de água, você terminou de fazer o seu serviço, você pode retirar elas e você pode utilizar em outras situações, ou pode ser permanentes, tá? Em situações que até a parte que tem alguns tipos de perfis que eles são hexagonais, que ele tem algum desenho, essa parte pode ser até usado com concreto, tá? Você pode concretar essas partes que ele vai ter mais resistência aí. Uma boa vantagem que a gente pode falar, a gente tem grandes profundidades, tá? Então você tem uma questão de uma contenção impermeável. Por isso que senão, um outro jeito de você fazer, você tem que fazer aquela cortina de estacas, ela acaba sendo muito demorada, acaba sendo muito cara para você fazer, e de repente o efeito que você precisava ter, o resultado final, acabaria não sendo tão positivo quanto a questão da estaca prancha. Já por contraposição, para a gente falar que ela tem essas vantagens, por ela ser uma estrutura grande que você tem que cravar, ela acaba causando bastante ruído, tá? Diferente simplesmente só da estaca metálica mesmo. A estaca prancha ela tem bastante ruído, e sempre quando acaba tendo ruído e acaba tendo muita vibração, é colocado com precaução você não fazer essas estruturas quando você tem algumas outras residências, algumas outras edificações próximas. Porque, com certeza, vai causar dano nessas outras edificações. E já comentei com vocês, já falei, quando isso acontece, acaba acarretando que, dependendo da situação, processos e coisas desse tipo, e quem é o responsável pela obra não fez esse levantamento antes, que isso ia causar vibração. Você tinha edificações laterais, próximos, atrás, frontal, alguma coisa, e acabou danificando essa edificação. Quem vai ter que arcar isso com o custeio de tudo isso é o proprietário da obra. Tá? Então, e pode vir dar algum problema também para o profissional. Tá bom? Bom, a execução dela é bem simples, tá? A gente falou, é bate-estaca, mas geralmente é por sistema hidráulico. Como eu já falei para vocês, ele tem esse encaixe macho e fêmea, tá? Então, um vai encaixando no outro, você vai colocando, você forma grandes paredes, tá? Ele acaba travando uma com a outra, então se forma esses grandes
paredões, que você consegue ter essa contenção aí sem problema nenhum. Bom, as principais aplicações dessas estacas prancha, uma das características é a contenção, praticamente ela fala em contenção, que fala dessa estaca prancha, tá? Que elas podem ser construídas de forma definitiva, forma provisória, como a gente já falou. São utilizadas em obras de infraestrutura e obras portuárias. Então, em situações que você tem obras portuárias, como comentei, talvez você fazer uma abertura, onde você tem água de um lado, água do outro, você precisa fazer uma estrutura no meio, alguma coisa, as chapas são utilizadas. Tá? Aqui a gente pode falar que elas são adotadas em alguns tipos de obra, que a gente pode citar. Contenção para valas de rede de esgoto, de água e esgoto, foi mais ou menos o exemplo que eu dei para vocês. De ter questão de água, você consegue isolar essa água, faz a manutenção de tubulação. Rede de esgoto, você precisa conter a questão do solo que você tem nas duas laterais, que a gente já viu muito, a gente vê, às vezes acontece em jornal alguma coisa, pessoas acabarem morrendo soterradas por desabamento das paredes de solo devido à falta de contenção. Então, como elas são reutilizáveis, então você pode colocar, retira e depois faz a mesma coisa. Proteção de acessos a túneis laterais de acesso onde você entrar, você pode fazer essa contenção de entrada. Passagens de nível, que são as pontes para você ter. Contenções normais, obras de contenção submersas, como eu falei. Estacionamentos. Às vezes você tem a questão dos estacionamentos, como você vai fazer o subterrâneo, ou você faz a cortina de estaca, que a gente falou, ou você pode aí trabalhar com essas chapas, tá, que são cravadas, e você acaba tendo o isolamento das paredes através dessa cravação. Construção de piers e canais, ampliação de pier e cais, tá? Então, como tem bastante questão de água, e aumento da parte de portes. Então, quando você fala em água, contenção de água, é uma situação que acaba tendo a utilização dessas chapas. Aqui a gente consegue ver que a gente tem uma estrutura sendo montada aqui e a gente tem água de todos os lados, né? Dá para ver bem isso, as chapas aqui que foram cravadas, tal. Faz-se a emenda, se necessário, da mesma forma, como se fosse fazer a estaca. Você faz isso, isola. Nesse caso, a água, com certeza, ela ficou água aqui dentro, ela é drenada, e é feita a estrutura que você precisa aqui. Tá? Então, isso às vezes é utilizado quando vai se fazer pontes, as estruturas de base de pontes, de diques, de piers, como ele fala ali. Tá? Não é uma situação como é reaproveitado. Se você for pensar em reaproveitamento, ele acaba tendo um custo baixo. Tá? E o resultado dela é muito bom. Tá bom? E vamos ver algumas vantagens que a gente tem com esse tipo de chapas. Tá? Você pode fazer escoramentos em grandes profundidades. Então você vai cravando, você faz a contenção, depois você retira o solo. Grandes vãos livres, sem esse contraventamento, que é o travamento dela, você consegue ter grandes vãos sem a estrutura de apoio. O reaproveitamento. As contenções impermeáveis metal. Se você tem o metal, você não tem a questão, vamos supor, igual a madeira e o concreto, que você pode sofrer a capilaridade de água que ela vai acabar infiltrando, você não tem esse problema. É uma execução rápida, é econômica, se a gente for analisar bem. Questão de impacto ambiental é muito baixo. Elimina custos, tá, com desperdício. Você não precisa fazer arrasamento da cabeça delas, como acontece, então você não tem custo de partes que são inutilizadas. É um equipamento, não precisa de muita gente quando é feito isso, e a grande versatilidade para aplicações ou mudanças de traçados. Você consegue trabalhar muito prático, muito facilmente com essa estrutura. Para você fazer tudo isso, não só essa aqui agora, essa colocação aqui de garantia, né, de vantagem, qualquer um delas, dos tipos de estacas que a gente falou até agora, elas precisam ter um bom estudo
de viabilidade, certo? Para você poder falar, você vai fazer essa estaca, você vai fazer essa prancha, você vai trabalhar com metálica, concreto, tal, qual for o uso que você vai fazer, precisa ter um estudo de viabilidade antes, tá? No estudo de viabilidade, você precisa ver bastante coisa a respeito. Transporte, tá? Como que vai ser feito esse transporte? Existe isso próximo aonde vai estar sendo comprado esse material? Vai estar vindo de fora? Quanto tempo? Tá? Se você traz isso de fora, ele exige esse deslocamento, isso toma tempo. Fora esse deslocamento, você tem valores de fretes. Tá? Então, se for muito longo, o frete acaba sendo alto, acaba sendo uma desvantagem nesse sentido, certo? Caso sejam utilizadas e reutilizadas, bom que seja talvez uma próxima a outra, tá? E como ele causa impacto, como a gente falou, se não for visto, você pode ter problemas com vizinhos, certo? Bom, como a gente já falou tudo isso aqui, são excelentes obras portuárias. Você não vai ver isso acontecendo geralmente em obras centrais, porque se for fazer uma contenção, a vibração é menor você fazer com batistaca de concreto, tá? Aqui tem alguns exemplos. Ó, a gente tem uma ponte, passar, a gente tem incidência de água aqui, e a gente tem os perfis que estão sendo fixados, né? Estão sendo cravados no sistema hidráulico aqui. Mais uma vez mostrando também. Então, são estruturas. É claro que a gente não é uma telha, tá? Talvez se a gente olha aqui e pense, mas está colocando telha aqui. Não é, tá? Então, a parede, tá? A espessura dessas chapas são espessuras grandes, tá? Para você poder até fazer a colocação delas, senão ela acabaria amassando, entortando, quebrando, tá? Então, são estruturas bem resistentes, contenção com água. Tá? Vejam que a gente tem uma ponte ali, e aqui foi feito a contenção com as chapas, e a gente tem uma estrutura de concreto aqui no meio. Tá? Provavelmente isso aqui vai ser feito, pode ser feito uma outra ponte, alguma coisa nessa situação. Então, uma das vantagens é que você não tem a questão de umidade, você está sofrendo questão com água aqui dentro, veja que está uma obra seca aqui. Mais uma vez mostrando ser feita a contenção. Aqui ela ainda tem umas bases de apoio para você não ter perigo disso aqui acabar cedendo. Então, de repente o que vai ser feito aqui talvez sofra uma força grande, uma estrada, uma rua, alguma coisa, uma via de circulação que tenha alguma situação de vibração, alguma coisa assim. Foi colocado os apoios. E a gente tem aqui do outro lado, ó, a gente vê a estrutura aqui e ela está concretada. Tá? Isso acaba dando mais resistência ainda para essas chapas, certo? Quando a gente fala na questão das chapas, uma das coisas que se ela fizer um pré-dimensionamento errado com relação a essas chapas na hora de fazer a cravação dela, uma das coisas que pode vir a acontecer é isso aqui. Ela pode entortar. Tá? Diferente daquele drapejamento que ela pode sair fora de prumo, na chapa, a chapa pode envergar. Tá? A hora que você pegar, ela pode fazer isso aqui, ela faz uma barriga e você não consegue mais cravar ela. Se você começar a forçar, ela vai aumentando essa barriga aqui, você não consegue, você precisa retirar ela e dar sequência com outra peça. Tá? E aqui é o drapejamento. Falou no começo, falando da estaca, que ela perde o prumo e ela acaba ficando envergada, e se continuar fazendo isso aqui, a tendência é que você tenha mais problema. Tá? Então, como que você corrige isso? A hora que está fazendo a cravação, você está acompanhando, fazendo levantamento de dados, fazendo acompanhamento, tirando o prumo, de certo tempo você tira o prumo da estaca para ver se você não tem problema,
Tá? Então você acaba evitando isso. Ok? Com relação às emendas que a gente tem nas estacas metálicas. Só antes, falando aqui, que ele mostra aqui, a gente falou dos tipos que tem, mas a gente tem perfil novo, tem trilho de trem, e tem os tubos, que podem ser novos, usados também. O trilho, você não vai comprar um trilho para você fazer a questão da fundação e cravar tudo no solo. Tá? No final, eu coloquei um comparativo para vocês terem ideia de custo, de valores aqui, para vocês entenderem. Tá? Mas o trilho de trem, ele é uma ótima opção, porque existe uma norma dentro da questão de, quando você falar de trilhos, isso aí, existe uma norma técnica, que eu não lembro agora qual que é essa norma direito, qual que é, mas um desgaste mínimo que você tem no trilho, ele já precisa ser descartado, ele precisa ser trocado por causa do deslocamento lá do trem em cima, não ele pode ter problema. Tá? Então, o desgaste é até mínimo, são milímetros, quando ele sofre esse desgaste, precisa ser retirado e colocado trilhos novos. Então, esse trilho usado que tem aqui, no nosso caso da edificação de fundação, ele é ótimo, você não vai perder muito com relação ao que você tem da estrutura nova com essa estrutura usada. Tá? Ele mostra aqui a questão da solda, tá? Que a gente tem os perfis, feito a solda, já vai ter imagem para vocês conseguirem ver bem. E a questão quando a gente tem tubos metálicos, igual a chapa que a gente viu, pode vir a acontecer de você trabalhar com ele vazado, tá? Que aí você vai cravando ele, se ele tiver vazado com a ponta dele, ele vai sendo preenchido com solo, né, com terra. E se você quiser, você pode fazer uma ponta fechada nele, pode até fazer um ponteiro para você ter a questão da perfuração, uma resistência de ponta, não perder a resistência que já é alta do metal. E depois dela cravada, você simplesmente enche ela de concreto. Tá? Então pode utilizar das duas formas se você tem um tubo, tá? Aberto ou fechado. Tudo vai depender do estudo que foi feito para o projeto estrutural e de fundação. Tá bom? Aqui mostrando a respeito da solda. Tá? Você tem um trilho, isso tem um trilho, ele é feito a solda nele, nesse encaixe, num todo, tá? Num todo. E você pode ainda reforçar com essas chapas, certo? É um reforço, tá? Porque se você já tem uma solda metal com metal aqui, fica bem resistente, mas nada... seguro morreu de velho, né, que fala segurança. Então, se você achar melhor numa situação, você pode vir e colocar essas outras chapas e você vai soldar mais uma vez, fazendo a ligação delas. Tá? Aqui está uma situação dessa. A gente tem uma peça, e daqui para baixo, a gente tem uma outra peça metálica. Dá para ver que ela está soldada, né, todo o entorno dela está soldado, e ela tem ainda as chapas de reforço. Tá? Como a gente falou, não tem problema nenhum. Aqui, sendo feito a emenda da estrutura metálica, com a solda, é feito com uma solda normal, tá? Ele fala aqui com eletrodo 7018, tá? Não sei direito as especificações de eletrodo, tá? Mas é feito uma solda normal, com a ligação aqui metálica. Tá? Aqui começa a mostrar para vocês alguns tipos de perfis que são utilizados. Tá? Tem vários perfis metálicos que a gente nem conhece. Tá? Tem alguns bem, parecem uma forma de um X, alguma coisa. É um tubo com pontas. Cada um deles ele acaba tendo uma resistência diferente. Então tem que ser analisado uma situação que você vai querer colocar isso. Mas os que acabam sendo mais utilizados são os perfis retangulares, perfis circulares e trilho. Isso que a gente mais
mais vê acontecendo e a gente encontra no mercado. Tanto é que se for falar de trilho, como eu falei para vocês, existe uma norma técnica a respeito de trilho bem grande, tá? Tem vários tipos, várias nomenclaturas de trilhos que, se a gente fosse falar só disso aí, a gente estaria falando um monte só a respeito de trilho, tá? Mas não é o nosso caso. Então, a gente sabendo que tem os trilhos, a gente já é válido a gente saber nessa questão da estrutura do pilar metálico, da estaca metálica, tá? Aqui, ele mostra o sistema de cravação mecanizado, como qualquer outro, tá? Que é o sistema de percussão, que a gente tem a alavanca, que você solta, ela desce, você puxa, ela puxa a engrenagem e vai batendo isso e vai cravando. Vocês vão ver que existe uma nomenclatura aqui, ó, HPL, HPM, HPP. Isso são nomenclaturas dentro daquela norma que eu falei para vocês. Nas chapas, as estacas de chapas, existem também vários tipos dessas nomenclaturas, que diferenciam o quê? Espessura da parede, que seria a espessura da chapa, a estrutura que ela é montada, que nem aqui tem circular, quadrada, retangular. As chapas é a mesma situação, a nomenclatura dela é diferente. Então tem aqui que você tem uma curvatura, tem parece que tem só um detalhezinho de acabamento, o outro que ele é mais arredondado, com reforço, retangular, tal, perfil tubular. Então, são aqueles tipos que a gente estava falando lá, que podem encontrar no mercado para a gente fazer. Mas como eu falei, o que acaba sendo mais comum é o retangular, o circular e o trilho. Mostrando o processo de execução, que é comum, é feito. Nesse caso, você não precisa fazer aquele encabeçamento, que nem a gente falou na situação dos outros, que eles podem quebrar. Na estaca metálica, você não corre o risco de quebrar, né? Nem de amassar alguma coisa assim, porque pode amassar um trilho, né? Então, você não precisa ter aquele encabeçamento que nem a gente tem nas outras duas situações. É a mesma situação, você cravou lá, é uma estaca de 6 metros, você cravou, é que ela chegou no ponto que precisa fazer a emenda, é feita a emenda, continua fazendo a cravação e tal. Você precisa ter o espaço depois daquela parte do coroamento dos blocos, né? Você não precisa fazer aquele rebaixamento da cabeça da estaca, como acontece na metálica, na estaca pré-moldada de concreto, que a gente faz aquele arrasamento que a gente falou, para depois você fazer o coroamento da cabeça do bloco, né? Então, nessa situação, não tem essa necessidade. Como a gente falou, é um mecanismo simples, tá? Bem simples, mecanizado. Para você se deslocar com isso aqui, ele não tem rodinha, não tem nada, mas veja que a gente tem alguns tubos aqui, ó, ele se desloca pelas laterais. Tá? Depois você puxa isso aqui de novo e ele vai se deslocando dessa forma. Tá? Mas aqui a gente vê o trilho, tá? O peso que está cravando. Um pouquinho só sobre os trilhos, aqui que eu estava falando da perda que ele tem. A nomenclatura que vocês vão ver quando for falar, ou vocês estiverem acompanhando uma obra que aconteça, de estar sendo feita com estacas metálicas, se for trilho, vocês vão ver essa nomenclatura, TR. Tá? Esse TR, ele quer dizer o quê? Se você tiver lá TR 45, TR 26, TR 50, 70, ele quer dizer o quê? Que ele tem, vamos supor, TR 50. Ele quer dizer que em 1 metro você tem 1 quilo. TR 50, em 1 metro você tem 50 quilos. Em 1 metro, ele tem um peso de 50 quilogramas por metro. Tá? Então, a resistência disso é bem grande. Eu falei da questão da perda, quando ele precisa ser substituído o trilho, quando ele perde 10% do peso original. Então isso acaba sendo até muito pouco, se a gente for ver. Como que ocorre o desgaste disso? Atrito de ferro com ferro, da roda do trem que está circulando ali, com o trilho que acaba tendo em aço também, acaba esse desgaste. Isso também não é situação que aconteceu 1 ano de ficar andando, vai trocar. Não é tão rápido assim também.
tá? Mas precisa ser trocado com 10% do peso, tá? Isso, com certeza, na norma lá ele fala alguma coisa, questão de espessura, né? Como é que você vai pesar o trilho depois dele colocado lá? Não tem como, tá? Então, com certeza, existe uma conversão desse 10% em milímetros com relação ao tamanho do trilho para que seja feita a troca. Se esse trilho não for usado para estrutura, vai ter que fazer o quê? Vai para uma siderúrgica de novo, vai ser derretido, vai ser transformado de novo em outro trilho, um tubo, alguma coisa assim. Alguns tipos, tá? Só curiosidade para vocês, de algumas nomenclaturas, alguns tipos que podem ser usados de trilhos, que são trilhos até bem diferentes aqui, tá? Que são chamados de trilhos, mas mais a questão de curiosidade para vocês. Tá? Fala das cargas que eles suportam. Aqui, ó, esse tipo aqui, vamos ver um que é bem resistente aqui. Esse que é circular, enquadrado na estrutura, ele suporta de 180 até 205 toneladas. Tá? Então é bem reforçado. Dá para ver que quanto mais as estruturas mudam aqui, você tem as... e tem as nomenclaturas de cada um deles. Aqui já são perfis, tá? Isso aqui não é trilho, isso aqui é um perfil I, tá? Alguns falam perfil, tem o perfil U, perfil I, perfil H, tá? Então isso aqui é um perfil, tá? Que é cravado, depois é feito a solda. Bom, falando das vantagens agora das estacas metálicas. Pode ser cravado em qualquer tipo de terreno, tá? Vocês viram ali naquele exemplo que a capacidade de carga recebida é muito alta, então você não tem problema com a questão de carga, para suporte uma carga grande, distribuída para as laterais como o outro. A questão de flexão, ela é excelente com relação à flexão. Se precisar fazer um corte, uma emenda, é o melhor tipo de estaca para você fazer tudo isso, a emenda ou o corte, tá? Facilidade de transporte, desde que não seja tão distante a situação de você ter que trazer isso de outra cidade, alguma coisa assim, tá? Acaba sendo um transporte não tão difícil, né? Os tamanhos podem ser variados, como é fácil a emenda dele, você não tem problema lá que nem a estaca de pré-moldada, que limita a questão do tamanho, tá? Possibilidade de reaproveitamento é uma grande vantagem, tá? Isso é uma grande vantagem, você não está desperdiçando, ou você tirou e tem que descartar, você não precisa fazer isso. A estaca metálica, ela é muito boa para você fazer cravações faceando divisas, tá? Em situações que você precisa fazer uma fundação, uma estrutura rente a uma divisa, como ela rompe muito bem a questão do solo, como ela tem uma resistência de ponta muito grande, e ela pode ser cravada por sistema hidráulico, você consegue trabalhar rente a divisa, se tiver uma outra edificação, alguma coisa assim, tá? Não fissura, não quebra, não trinca, tá? E elas provocam até um pouco tipo de vibração, tá? Com relação às outras que a gente viu. Desvantagem: corrosão, né? Pode ser uma desvantagem de ver o perfil que nem aquele que eu falei do perfil H, o perfil I, perfil U, uma situação assim que as paredes não são tão espessas, isso pode ser um problema. O ferro acaba tendo um custo elevado, tá? Como você consegue romper facilmente o tipo de solo, até alguma profundidade que você tenha com estaca pré-moldada, você tenha lá 10 metros, um exemplo, chutando baixo, pela estaca metálica você consegue ainda romper mais o solo para baixo ainda. E isso ainda acaba tendo comprimentos maiores? Sim. Custo é elevado? Sim. Então, uma desvantagem, você acaba gastando mais para fazer isso. Aqui colocado com uma falta de conhecimento técnico do produto, porque ele é industrializado, né? Um produto que já vem pronto, nem o trilho, ele já veio lá
sofreu um desgaste, ele estava no tempo, então a gente não tem um conhecimento técnico assim tão grande, apesar de saber que é aço, né? E não existem muitos fornecedores para isso aí. Tá? Um dos maiores fornecedores de aço que a gente tem no Brasil é a Gerdau, né? Acho que todo mundo conhece. A maioria dos vergalhões que a gente vê aí, tudo é Gerdau, mas existem alguns outros também. Mas existem poucos. Se a gente for comparar com o sistema pré-moldado, ele acaba tendo pouco. Então, acaba sendo algumas desvantagens que a gente tem com relação à estaca metálica. Aqui um exemplo, a gente tem as estacas cravadas, metálicas cravadas, né? E você faz o encabeçamento dela com o bloco, certo? Isso, qualquer uma das situações, você tem que fazer essa ligação com o bloco, que o bloco recebe, vai estar saindo um pilar aqui, uma estrutura grande daqui, o bloco recebe a carga que está vindo lá de cima, e do bloco ele vai acabar distribuindo nessas estacas que tem para baixo, para diminuir carga, né? Diferente de você ter simplesmente as estacas aqui, ou um bloco desse e uma estaca no meio, tá? Então, você tem 3 estacas numa situação dessa aqui, você acaba distribuindo melhor a carga que ela está recebendo. Aquilo que a gente acabou de ver lá é exatamente isso aqui. Tá? Vejo que isso aqui não é uma estrutura pequena que vai ser montada aqui. Tá? Dá para ver que a gente tem água, tudo em volta aqui. Isso aqui provavelmente é uma ponte, alguma coisa do tipo. Então, quando é feita a cravação, você precisa também deixar aquelas esperas, tá? Nessa situação que são bastante, como eu falei, isso aqui é uma estrutura bem grande. Dá para ver a parte de concreto já colocada aqui, então provavelmente vai ser colocada uma estrutura metálica, alguma coisa no sentido aqui que vai fazer essa ancoragem de uma estrutura com a outra, essa ligação de uma estrutura com a outra. Uma estrutura menor um pouco, aqui ainda sem o bloco, mas veja que tem aquela, a gente não necessita daquela cota de arrasamento lá das cabeças. Tá? Então, isso aqui foi cravado, então ficou essa ligação, vai ser feita a gaiola do bloco, aqui vai ser feita a ligação, em alguns casos pode ser soldado dentro também, ou é montada a gaiola aqui, é concretado, e isso aqui já faz parte de uma peça que é o bloco, para fazer a ligação. Aqui, poderia muito bem ser utilizada aquela situação que a gente viu das chapas. Tá? Por quê? Se você coloca aquela chapa aqui, você não tem a necessidade posterior de você fazer o fechamento. Né? Isso aqui é uma cortina de estacas. Às vezes eu falo para vocês. Isso é uma cortina de estaca. Com estacas metálicas. Pode ser feito com estacas pré-moldadas. Mas isso aqui depois ele precisa sofrer um fechamento. Tá? Você vem aqui, fecha com tijolo, com normal, concreto, e depois faz um acabamento na frente aqui. Se fosse utilizado as chapas, você não teria de fazer esse acabamento. Mas isso aqui é uma contenção. Tá? Mais uma vez mostrando o equipamento, o peso. Tá? Aqui ainda tem uma proteção para não danificar. E está sendo feita uma emenda aqui. Tá? Vejam que tem esses elementos circulares aqui, e a gente tem 2 toras de madeira aqui, é onde se desloca depois esse equipamento. Ele vem para cá, traz isso aqui para cá, ele puxa isso. Isso aqui é feito até pelo próprio equipamento. Tá? Ele vem para cá, depois automaticamente ele puxa para cá, puxa e ele vai se deslocando. Tá? Então aí o bate-estaca. Aqui está sendo feita a contenção. Tá? A gente olhando aqui, ele parece ser a contenção com as chapas, mas não é. Os perfis estão sendo colocados bem próximos um do outro. Tá? Dá para ver que é um perfil, porque a gente vê na mão do operário aqui, a gente vê que ele está descendo uma estrutura aqui metálica. Tá? Não sei qual a finalidade disso que está sendo feito, mas tem um escoramento aqui do lado, alguma coisa. Mas, com certeza, acho que aqui nessa situação as chapas aqui seriam muito mais práticas e mais viáveis. Tá? Muito mais rápido. Né? Enquanto você está colocando uma a uma aqui, com uma chapa você vinha com um plano bem grande. Você colocaria aqui
seria muito mais rápido, prático e acho que até mais barato. Uma estrutura um pouco maior aqui agora, cravando, mas já tem várias peças cravadas no solo, tá? Uma outra, talvez possa ser colocada como uma vantagem dos pilares das estacas metálicas, é a questão de limpeza na obra. Você não tem sujeira como você tem de madeira, de concreto, se ela quebra, ela acaba sujando um pouco o canteiro de obra. Nesse caso, a estrutura metálica, a estaca metálica, você não tem esse problema, né? Acaba ficando uma obra bem limpa. Mostrando mais uma vez, trabalhando aqui com contenção, com certeza vai subir uma estrutura aqui, depois isso aqui é feito um aterro. Pode ver que ele foi tirado bastante terra aqui, ó. Então aqui está o elemento de percussão lá, está cravando uma estaca aqui, dá para ver os perfis ao lado aqui que vão ser utilizados. Tá? Como que funciona isso aqui? Você tem, é a mesma situação que a gente tinha nas outras estacas lá. É feito o içamento da peça, depois ela tem um encaixe em cima onde ela vai segurar essa peça metálica, é feito, já tem a marcação no solo, você com o prumo de ponta, você faz a marcação dela, você faz a marcação no solo, depois ela é colocada em algumas situações, pode ser feito aberto uma vala antes, tá? Mas ela é colocada no prumo, é içada, é colocada no prumo, muitas vezes ela é presa nesse braço que a gente está vendo aqui, ó. Nesse braço, a estaca ela fica presa e ela vai descendo, para você não, uma das situações para você ajudar ela não a perder o prumo, tá? Não haver aquele deprejamento, daquela curvatura, isso aqui acaba ajudando. Alguns equipamentos têm a forma de um braço, tá? Principalmente como ele é pré-moldado, a gente vê que ele tem um braço na parte mais baixa, que ele não deixa isso movimentar. Então isso é uma segurança. Aqui a situação que a gente falou, que ele pode ser trabalhado em divisas, onde você já tem alguma estrutura, tá? Por que a gente consegue fazer isso? Porque eu não tenho aquela questão de grandes vibrações, né? Então, mesmo por percussão aqui dele batendo, como ele rompe fácil o solo, ele não vibra muito, tá? Então aqui dá para ver que está praticamente colado na divisa. A única situação aqui que acaba delimitando um pouco a colocação dessas estacas é o próprio equipamento, né, que você tem que tomar cuidado para não bater na edificação do lado também, né? Com o peso que bateu, ele vai quebrar, vai cair. Então, vejo que eu consigo trabalhar faceando bem edificações, tá? Mais uma vez, por quê? Eu tenho um baixo nível de ruído e baixo nível de vibração, tá bom? Ó, aqui dá para ver agora o deslocamento do equipamento, ó, de novo, tem as toras que ele vai rolando para as laterais. O equipamento hidráulico, bem grande, aqui já é uma estrutura bem grande, dá para ver os operários aqui, o tamanho dos pilares e o tamanho do equipamento. Tá? Então aqui já é um sistema hidráulico de cravação. Tá? Ele não vai, esse não causa vibração nenhuma, porque ele chega lá em cima e vai empurrando isso aqui para baixo. Então ele não tem vibração nenhuma. Tá? Aqui a gente tem aparentemente, de novo, parece aquelas chapas, mas aqui são perfis colocados um lado ao lado e feito a solda em cada um deles. Dá para ver aqui o operário. Então, como eu falei, cada situação é uma situação. Mesma coisa a gente poder falar o tipo de fundação a ser utilizada, usar aquela ou a outra, sem ter feito uma análise do solo e sem ter visto o projeto e a carga que está recebendo aqui, qual é a finalidade disso. Não pode falar. Né? A gente olha aqui, primeira coisa, você talvez pensando em custo, praticidade, alguma coisa, tem uma estrutura grande aqui em cima, né? Ela poderia ter usado o chapo, mas a gente não viu o projeto. Então, ó, uma estrutura bem grande, a gente tem a parte de concreto, dá para ver que tem um pouco de ferragem aparente aqui, então isso aqui vai subir mais ainda. Tá? Provavelmente aqui parece ser um estacionamento, alguma coisa que está rebaixado.
né? Então, é bem utilizado e é bem... o resultado dele é bem satisfatório com relação às contenções. Dá uma olhada no tamanho dessa estrutura desse tubo. Então aqui, uma estrutura bem grande, uma estrutura bem pesada, dá para ver os tubos no chão aqui. Tá? Aí essa situação do tubo acaba aquilo que eu falei agora há pouco, que eu mostrei para vocês. Eu posso fazer a gravação disso com o tubo aberto, dessa forma. Logicamente, se ele estiver aberto, e como ele é vazado no meio, à medida que você vai colocando isso aí, ele vai preenchendo com o solo. Né? Isso acaba sendo lógico. Se você tapar a ponta dele, o que vai acontecer? Ele vai fazendo a abertura, mas ele vai rompendo o solo, vai abrindo, né, o solo, ele vai cravando, e depois que tem isso aberto. Você pode, para reforçar isso ainda, você vem e enche isso de concreto. A resistência dele acaba aumentando, né? O custo também, mas dependendo da situação, isso acaba sendo viável. Tá? Então, só que aí ele acaba parecido com a estaca encamisada que a gente tem. Quando a gente tem a estaca pré-montada, só que ela é encamisada. Tá? É uma situação bem parecida com isso. Aqui, é só para vocês, ele está até de 2012. Aqui eu tentei fazer um levantamento, encontrar valores de quilo, entrei até em contato com uma empresa, mas não me responderam, para atualizar isso aqui, e eles não responderam. Vi alguns outros lá e estava até mais barato um pouco que isso, mas... Então, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer uma estaca de 10 metros, com o trilho TR-45, o que é o 45? Ele tem 45 quilos por metro. Em 1 metro de comprimento, eu tenho 45 quilos. O custo por quilo é 1,68. Tá? Isso aqui foi da PIME, o levantamento da PIME em 2012. E uma estaca de 10 metros, você vai usar aproximadamente 3 trilhos. Então, você vai ter um custo de R$ 2.268. Fazendo um comparativo de uma estaca pré-moldada de concreto com 200 kN que a gente teria de resistência, ele sai a 125 metros, tá? Dados da Sinap. Então, uma estaca de 10 metros é uma peça que você vai fazer, porque você vai abrir o fuste lá e você vai concretar ela no local. 1.254. Quase que a metade da outra, né? E a estaca Frank, que aí tem o sistema rotativo, tem tudo, ela é diferente, o sistema da ancoragem, de vergalhões, da estrutura que é colocado nela, ela sai por R$ 200 o metro. Então, vai ficar em torno de R$ 2.000 com a estaca Frank. Então, se a gente fosse fazer uma análise de custo, a estaca metálica, ela acaba sendo a mais cara de todas. Tá? Falei, esses dados aqui estão... não é que estão desatualizados pelo tempo, mas alguma coisa que é muito difícil achar esses valores aqui. Tá? Mas eles não estão muito diferentes disso ainda. Então, se você pensar, uma estaca de 10 metros de comprimento, você gastar R$ 2.300. Imagina, não, tem que fazer uma obra, tem que colocar lá 50 estacas, alguma coisa assim. Não vai para 100 mil só de trilho. Tá? Então, por isso que tem que ser analisado bem antes o que você vai trabalhar, qual sistema que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com trilho, vai trabalhar com esse tipo de estaca pré-moldada, madeira, concreto, que for fazer, para ver qual que é a situação. Aqui está fazendo um comparativo com uma peça. De repente, num projeto estrutural, se você trabalhar com a metálica, você diminui o número de estacas que você precisa ter. Por quê? A estaca metálica com trilho, ela tem uma resistência maior. Então, ao invés de, vamos supor, num bloco daquele, você precisar ter 6, por exemplo, 6 estacas de concreto, se você trabalhar com trilho, você consegue ter o mesmo efeito com 4. Tá? Então, tudo tem que ser analisado para você ver se é viável uma situação, não é viável outra, com relação ao custo e com relação ao projeto de fundação que foi feito. Tá? Nunca no grito. Tá bom? Certo, gente? Bom, então essas
são as estacas metálicas, tá, que a gente trabalha, e praticamente a gente fecha as estacas cravadas com a estaca metálica, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês, como eu fiz com as outras, para a aula de quarta-feira, para vocês assistirem, como que funciona a estaca pré-moldada, que a gente falou sobre ela já, como que é o funcionamento dela, desde o transporte até o içamento, a colocação de eixo para você trabalhar e o sistema de cravação dela, as emendas sendo feitas também, e a mesma situação eu vou fazer com as estacas metálicas. Vou disponibilizar 4 vídeos para vocês lá, que mostram essas duas situações aí. Tá? Então, na quarta-feira, eu vou passar esses vídeos. Se tiver alguma dúvida, a gente tira, mas na quarta fica para vocês fazerem essa complementação com os vídeos. Tá? Então, eu disponibilizo na quarta-feira. Assistam, porque ele acaba mostrando talvez alguma coisa que fica falho no que eu estou falando, vocês não entenderam alguma situação. Lá você consegue visualizar bem isso. Em um dos vídeos, aquela vibração causada pela cravação e a nega, nesse vídeo ele mostra muito bem eles fazendo isso na estaca metálica. Tá? É colocado lá o parâmetro de vibração que você tem e é colocado com relação à nega. Então dá para ver bem. É simplesmente uma folha, com uma folha lateral colada, né, logicamente, no pilar aqui. Uma outra folha, que quando bate, a caneta vibra, é o sistema que é feito. Dá para ver bem como que funciona essa situação da nega e da vibração que está causando aí. E a quantidade que ela acaba penetrando no solo aí. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito da aula de hoje? Entenderam tudo? Tudinho, tudinho, tudinho. Entenderam tudo? Que bom. Outro detalhezinho, estava esquecendo. Venho pedindo para vocês, tudo. Gente, preencha aquela avaliação da aula lá, por gentileza. Tá? Preencha que eu consigo ter um parâmetro de como está acontecendo as aulas. Se está agradando a vocês, se estão entendendo, não está, se está demorada, se está curta, se o material está bom, se não está bom, o que está sendo disponibilizado está ok ou não, para ver se consegue melhorar ou fazer alguma outra situação. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Se manifestem, por favor. Eu estou quieto, falando só eu aqui, vai... Acho que está tranquilo. Eu já ia falar que acho que não tinha ninguém, só estão online aqui e saíram. Não, é que assim, tá tranquilo, é que é bastante coisa, então pra gente gravar tudo de uma vez é um pouquinho complicado. É por isso que eu estou fazendo nesse esquema de passo a questão das estacas e complementa com vídeo. Porque se eu chegar na segunda-feira, passo matéria, quarta-feira, passo matéria de novo, segunda-feira de novo, quarta de novo, aí vocês ficam doidos. Tá? Então eu estou tentando dosar isso para não sobrecarregar vocês. Tá? Então, praticamente essa semana a gente fala sobre as estacas metálicas e estacas pré-moldadas. Então, com o vídeo na quarta-feira para ajudar em vocês. Tá? Mas se está tranquilo, ótimo. Tá? Medida aí, depende, se for saindo, aparecendo algumas dúvidas, a gente vai falando. E a partir de agora, a gente vai começar a ver a respeito das estacas perfuradas. Tá? As estacas perfuradas têm vários equipamentos, vários tipos de equipamentos, e acaba sendo, elas são até parecidas, e são alguns detalhezinhos que mudam a nomenclatura de cada uma delas. Então, isso pode confundir. Mas eu vou fazer da mesma forma. Eu falo o tipo da estaca, explico todas as características que ela tem e complemento tudo isso com um vídeo depois para vocês. Acho que essa forma está ficando bem legal da gente trabalhar. Tá bom? Tranquilo, gente? Ninguém tem dúvida? Podemos encerrar por aqui? Não, beleza, então. Só não saiam daqui que eu já vou falar
não saiam da sala que eu quero falar com vocês ainda. Tá? Só vou